Vou te explicar aqui por que algumas pessoas passam meses, até mesmo anos, treinando e não conseguem ver mudanças no corpo. Isso tem uma explicação muito lógica. Eu quero começar te explicando aqui a diferença entre atividade física, exercício físico e treinamento físico. Então fica comigo até o final que eu vou explicar para você essa diferença e justamente nessa diferença tá toda a explicação do porquê algumas pessoas têm resultados quando começam a treinar e outras pessoas ficam ali nadando e morrem na praia sem ver nenhuma mudança no corpo. E por isso até desistem de treinar. Entram na academia, param, desestimulam. Então fica comigo até o final para você aprender como ter resultados. I never made it. But I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Vamos lá. Primeiro ponto, diferença entre atividade física, exercício físico e treinamento físico. Ó, já vou dar um disclaimer aqui, tá? A principal diferença aqui, o diferencial tá entre o exercício e o treinamento. Mas antes, eu quero falar para você o que é atividade física. A atividade física, como o próprio nome já diz, é toda vez que você coloca o seu físico em alguma atividade. Seja lá qual for essa atividade, pode ser qualquer coisa mesmo. Por exemplo, quando você faz uma faxina em casa, você tá lá fazendo faxina, isso é uma atividade física. Quando você tá varrendo a calçada, é uma atividade física. Quando você tá escovando os dentes, também é uma atividade física. O fato de eu estar aqui, ó, gesticulando, colocando o meu físico em movimento, é uma atividade física. Você levantou do sofá, foi na geladeira, pegou alguma coisa, voltou pro sofá, viu Netflix, esse trajeto entre o sofá, geladeira, sofá, atividade física. Acho que ficou claro o que é uma atividade física, né? Agora eu quero te explicar o que é o exercício físico. E é aqui que começa a morar o ouro desse vídeo. A explicação do porquê algumas pessoas não têm resultados e outras têm. A maioria das pessoas fazem exercício físico. O que acontece? Exercício físico, você sempre repete uma função do mesmo jeito. Vou dar um exemplo bem cotidiano. Inclusive, na minha família tem muitas pessoas assim. Que é o seguinte, as pessoas falam, eu sou saudável, eu já faço uma caminhada, eu caminho todos os dias, eu sou fitness, eu dou uma corridinha todos os dias. Suponhamos que você seja essa pessoa, né? A pessoa que vai lá, segunda-feira, por exemplo, caminha durante 5 quilômetros em 40 minutos. Aí na terça-feira você vai lá e caminha 5 quilômetros em 40 minutos. Ou corre em 40 minutos. Depois vai lá, caminha na quarta-feira 5 quilômetros em 40. Quinta-feira 5 quilômetros em 40. Sempre do mesmo jeito. Ou seja, tá repetindo uma função sempre do mesmo jeito. Então, basicamente, o exercício físico é isso. Quando você vai na academia, faz lá 3 de 10 repetições na segunda-feira, na terça, 3 de 10, sempre fazendo o mesmo número de repetições, os mesmos exercícios, sempre do mesmo jeito. Isso é um exercício físico. Quando você segue essas videoaulas na internet, né? Geralmente tem aqueles professores saradões, né? Todo trincado, fortões, que treinam pra caramba na academia, mas eles não te falam isso. Mas eles ficam lá fazendo polichinelo e falam pra você que você vai ficar igualzinho a eles, né? Vamos fazer um polichinelo aqui, 20 segundinhos, agora um burpee. Ou então faz aquele treininho Tabata, né? 20 segundos de esforço por 40 segundos de descanso. 20 segundos de esforço por 40. Geralmente eles fazem, ou seja, é tudo sempre do mesmo jeito. Por mais que aquilo te canse, por mais que aquilo realmente seja um exercício, aquilo não te traz resultado. E aqui é que entra o ponto do que difere um exercício de um treinamento. Você deve estar se perguntando agora, Caio, mas o que tem de errado com o exercício? O exercício não é bom para a saúde? Sim, ele é bom para a saúde. O exercício te ajuda na saúde. Mas o exercício feito sempre do mesmo jeito, ele não te traz resultados. E é aqui que entra a principal diferença entre o exercício e o treinamento. O treinamento é um exercício, ou seja, dentro do treinamento tem o exercício, porém dentro do exercício não tem o treinamento. Então eu vou te explicar melhor. O treinamento é um exercício que você faz em um dia e busca sempre se superar a cada treino ou a cada ciclo de treino. Vou dar um exemplo na prática para você entender o que eu tô falando. Se a gente voltar lá no exemplo da caminhada que eu dei no começo desse vídeo, né? Uma caminhadinha 5 km em 40 minutos na segunda-feira. Aí na terça, 5 km, 40 minutos. Se você, ao invés de fazer sempre do mesmo jeito, no treinamento você faria o seguinte, se você já caminha 5 km em 40 minutos, que tal se você caminhar os mesmos 5 km, mas tentar de alguma forma baixar o tempo? Ou seja, você
você vai caminhar mais forte um pouco, ou quem sabe até colocar um trote, uma corridinha ali, para você fazer os mesmos 5 km, porém ao invés de fazer em 40 minutos, você vai fazer em 35 minutos. Isso é um treinamento. Por quê? Porque você superou, você fez um exercício, assim como você fez no dia anterior, mas você se superou, ou seja, você superou a sua capacidade física anterior, você evoluiu, você aumentou a intensidade. E isso pode ser feito de um treino para o outro, né? Ou seja, a cada treino você tentar melhorar e intensificar, ou pode ser feito semanalmente ou até mesmo mensalmente. Vamos dar um exemplo da academia. Muitas pessoas fazem aquela mesma fichinha de treino, sempre do mesmo jeito, 3 de 10, os mesmos exercícios, sempre. O ideal, eu, por exemplo, faço isso com os meus alunos no meu programa, no Personal Online, a cada mês eu troco o treino. Ou seja, a cada mês eu estimulo o quê? Um aumento de carga, ou uma redução no intervalo de recuperação, ou no volume de exercícios, quantidade de exercícios. Eu faço trocas para que essa pessoa possa sempre estar quebrando o platô, tirando o corpo da zona de conforto. Isso é o treinamento. É você obrigar o seu corpo sempre a se superar, a tirar ele da zona de conforto de alguma forma. Então, para recapitular um ponto aqui com você, eu ainda vou vir com uma explicação que vai fazer todo esse conceito fechar e deixar você entender o porquê que isso acontece, o porquê que você tem que fazer essas trocas periódicas. Por exemplo, tá? Vamos só recapitular. A atividade física, ela promove saúde? Não. Ela promove resultado? Não. Então, a atividade física, ou seja, aquele varrer a casa, fazer faxina, escovar os dentes, isso por si só não promove nem saúde, nem resultado. O exercício físico, aquele exercício que você faz sempre do mesmo jeito, como eu citei, a caminhada, aquele treininho básico, aquilo promove a saúde. Legal, promove a saúde, mas não promove resultados. É por isso que muita gente fica ali meses, anos, talvez seja o seu caso, você tá há muito tempo treinando, mas teu corpo tá sempre do mesmo jeito. Você nunca melhorou, você nunca olhou no espelho e falou, caramba, mudei, emagreci pra caramba, defini meu corpo, perdi a barriga, ganhei massa muscular. Se você não consegue evoluir é porque você tá fazendo exercício. Você tá saudável, mas não tá tendo resultado. Agora, o treinamento, aí que é legal. O treinamento, ele consegue englobar os dois. Além de você melhorar a sua saúde, você promover a sua saúde, você também estimula o seu resultado. E é isso que eu faço com os meus treinamentos. Eu não passo simplesmente uma atividade física ou um exercício, eu passo um treinamento. E o meu treinamento é focado em quê? Em definir o corpo. Ele é baseado no TED. Tonificar, emagrecer e definir o corpo. Inclusive, ó, tem vários resultados. Todas essas fotos que você tá vendo aí agora são de antes e depois de alunos, ou seja, são evoluções. Todos esses alunos que você tá vendo aí são alunos que conseguiram ter resultados. Percebe só, entraram no treinamento de um jeito e estão em treinamento de outro. Eu não falo nem sair do treinamento. Por quê? Porque é uma constante. Treinar é para sempre. Então eles continuam em evolução. Alguns já conseguiram evoluir mais, outros menos, mas todos esses alunos que você tá vendo passaram por uma transformação. E se você não passou ainda, é porque você não tá num treinamento, você tá num simples exercício qualquer. E por que que isso acontece? Por que que o treinamento promove essa mudança e por que o exercício por si só não promove? Tem uma explicação técnica, científica para isso. Eu vou explicar do jeito mais simples possível para você entender, tá? Mas basicamente o nosso cérebro, ele possui três partes. Tem o reptiliano, que é basicamente aquela parte de trás do cérebro. Vou colocar aqui o meu editor, vou pedir para ele colocar aqui na tela o que é a parte reptiliana. Tem o sistema límbico, que é a parte lateral, fica ali mais na lateral, e tem o neocórtex, que é a parte da frente. E cada parte dessa é responsável por um comportamento. Um está mais atrelado ao racional, outro ao mais emocional. O que eu preciso te explicar aqui que tem a ver com o tema desse vídeo é a parte reptiliana. Ela é responsável por cuidar da vida, basicamente. É ela responsável por aumentar ou diminuir a sua quantidade de massa muscular. É ela responsável por aumentar ou diminuir a sua quantidade de gordura corporal. E como é que essa parte funciona? Explicando bem simploramente. O que acontece? O nosso cérebro, ele é muito inteligente. Então, quando você vai na academia e faz só um exercício, ou seja, você sempre faz do mesmo jeito, sempre os 3 de 10 ou sempre os 5 km em 40 minutos, é como se o seu cérebro pensasse o seguinte: caramba,
tá tudo bem com esse indivíduo, porque ele sempre tá indo na academia, ele sempre tá indo fazer o treino dele, e ele sempre dá conta de fazer. Ah, eu já tô acostumado, é sempre assim, ele vai lá e faz isso, então, logo, se ele sempre vai lá e faz do mesmo jeito e dá conta de fazer, eu não preciso aumentar a massa muscular desse indivíduo, eu não preciso fazer esse indivíduo perder gordura, eu não preciso melhorar a resistência cardiovascular dele, o condicionamento, porque esse indivíduo faz isso todos os dias, ele dá conta, logo, tá tudo bem, ele não precisa ter modificações, ele não precisa ter alterações. Agora, quando você vai na academia, treina se estimulando sempre, né? E tá aí a importância de você treinar até a falha. Você vai lá e vai, quase não tá aguentando e tenta se superar, ir até a falha. Troca o treino, né? Seu corpo estava acostumado a fazer aqueles 3 de 10. Quando vê, você passa a fazer uma metodologia mais avançada de treino. E aquilo exige de você, e aquilo muda a forma como você vinha treinando. Ou, quando você corria aqueles 5 km em 40 minutos, e quando vê, você se esforça a tentar correr os mesmos 5 km em 35 minutos, em 30 minutos, e o seu corpo quase que não dá conta, mas no final do treino até dá, mas você sai assim, nossa, com aquela sensação de intensidade. O que acontece com o seu cérebro? Esse seu sistema reptiliano, ele identifica, ele fala, caramba, esse indivíduo sofreu para fazer esse treino hoje. Ele vinha fazendo de um jeito, agora ele tá fazendo de outro, que exigiu mais força, exigiu mais condicionamento, quase não deu conta, quase entrou em pane. Ele se exigiu, se esforçou. E é aí que esse sistema entra em ação, e aí tem todo um sistema fisiológico que acontece, que faz com que o seu cérebro mandasse comandos para falar assim, caramba, essa pessoa precisa de mais massa muscular. Porque se ela começar a aumentar a intensidade dessa maneira, ela não vai dar conta. Então eu preciso aumentar a capacidade de massa muscular desse indivíduo para ele conseguir dar conta do recado. Ou eu preciso melhorar a resistência cardiovascular desse indivíduo para que ele possa ter resultado. Então tudo sai daqui, da percepção do seu cérebro em você ter necessidade de ter melhorias de desempenho. Mas o seu cérebro só percebe se você vai precisar de melhorias ou não se você chegar perto ou próximo do seu limite. Ele tem que entender que você está necessitando melhorar. Se ele entender que está tudo bem, que está sempre naquela água morna, sempre daquele mesmo jeitinho, ele vai entender que não precisa ter adaptações, mudanças. Percebe como é complexo a coisa, mas o porquê de você fazer um treinamento, caso você queira mudança e não simplesmente um exercício? E ó, se você quiser me ajuda com isso, eu tenho um treinamento que é focado, como eu disse, no TED, que é tonificar, emagrecer e definir. Eu vou deixar aqui embaixo o link com a descrição do meu site. E nesse site você vai encontrar todas as informações do meu programa, que é o Personal Online. Caso você prefira também, você pode acessar treinocaion.com.br. E eu te vejo no próximo vídeo. Se você entendeu essa explicação aqui, eu quero saber de você. Até então, o que você anda fazendo? Atividade física, exercício físico ou um treinamento? Comenta aí pra mim no vídeo que eu quero saber. Até o próximo.